funk on the drum, shades of delight. Oi gente, aqui é a Gaia e esse é um episódio especial do Mas Você Vai Sozinha, não só porque ele começa a terceira temporada depois de um longo hiato de alguns meses, mas também porque nessa temporada eu vou mudar um pouquinho o formato. Então a gente fala sim sobre destinos, aliás a gente vai falar sobre um lugar onde você provavelmente nunca pensou em ir, mas a gente também fala bastante sobre São Paulo, porque a terceira temporada, como eu já avisei aqui antes, no final da segunda, para quem escutou, ela vai ser toda dedicada à cidade de São Paulo. Então ao longo das próximas semanas você vai ouvir muito sobre diferentes aspectos da vida na cidade. A gente vai falar sobre literatura paulistana, sobre artes em São Paulo, sobre arquitetura, sobre flanar em São Paulo, sobre café em São Paulo. E a gente começa falando sobre gentrificação no centro da cidade com uma pessoa que entende um pouquinho desse assunto. Tá gravando? Vamos lá. Legal. Obrigada, bebê. Eu tô com essa mania de chamar todo mundo de bebê e amorzinho. É difícil. Você tem que cortar isso. Eu preciso parar. Tá eu tava chamando os outros de irmão. E aí eu me disse... E aí, irmão? Beleza? E aí eu descobri da onde eu me contaminei com o irmão, que é de um evangélico. E aí eu parei de falar irmão. Mas irmão também é bro. Acho que rola mas irmão é muito de evangélico. E eu tava chamando as minhas amigas de mana. Mas eu não posso chamar de mana porque é uma apropriação de termo entre feministas. Mas você sempre me chamou de mana. Mas é porque pra mim vem de hermana. Sim. De irmana por causa do castelhano. Mas aí você tá se apropriando do vocabulário feminista, não pode. Não pode ser feminista. Não, de jeito nenhum. Mas beleza. Isso eu já aprendi. Eu falei que eu não escrevi um roteiro, mas eu escrevi um abrezinho, senão eu ia fazer confusão. 3, 2, 1... Alô, mundo! Eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mais Você Vai Sozinha? Um podcast sobre viagem e outras coisas mais. Hoje o programa tá diferente, porque hoje o convidado é homem. E hoje também eu assumo que eu não escrevi roteiro. Porque o cara que tá comigo aqui no estúdio é alguém que eu conheço há uns bons, 15 anos. Então acho que hoje tá valendo o improviso. Vamos lá, vai dar tudo certo. Tudo bom, Facundo? Tudo bem, Gaia, e com você? Tudo bem. É engraçado porque a gente é amigo faz 15 anos e eu gosto de dizer que a Gaia é uma das minhas melhores amigas. Então a gente não precisa ter roteiro, porque a gente vai trocar. A gente tá, desde que a gente se encontrou há meia hora, a gente não parou de tagarelar um segundo. Então, e eu tive que pedir pra ele parar de falar, tipo, não, guarda isso pra falar no estúdio. Cala a boca agora. Mas sabe que eu já gravei com outros amigos, tipo, eu gravei com a Rê Simões. E eu fiz um roteirinho pra gravar com a Rê, porque senão eu me perco nos assuntos. Que é outra que fala pelo cotovelo, né? Então, tem isso também. Com a Rê Simões, ela fala muito. Tem isso. Falei, cara, a gente vai ficar falando pra caramba, depois, quando eu estiver editando, eu vou ver que faltou falar sobre não sei o quê, então é melhor anotar. Mas olha só, você aí da minha estimada audiência, você pode conhecer o trabalho do Facundo Guerra por causa do nome dele como empreendedor, à frente de vários lugares de São Paulo. O Facundo criou, ou ajudou a criar, lugares como Vegas, na Rua Augusta, o Cine Joia na Liberdade, a encarnação anterior do Mirante 9 ali atrás do MASP, mais recentemente, o Bar dos Arcos, no subsolo do Teatro Municipal. Por causa disso, e também por ter uma presença muito forte nas redes sociais, ele acabou sendo conhecido como um apaixonado desbravador e divulgador de São Paulo. Você acha que isso tem a ver com redes sociais? Não, acho que não. Acho que tem um pouco a ver com uma consistência de trampo, né? Eu gosto de São Paulo, minha relação com a cidade... Aliás, eu não gosto nem tanto de São Paulo, eu gosto do centro da cidade, porque eu sou daqui, eu sou territorialista. São Paulo é muito grande, né? Eu não posso... A gente fala muito de São Paulo, mas a São Paulo a qual a gente se refere de 2 ou 3 anos para cá é uma São Paulo meio higienizada do centro. Não é uma São Paulo, não é quebrada, não é Zona Leste, não é Zona Norte, não é a Zona Ilha Sul. do Moreré. E não é nem o centro expandido, porque é um pedacinho do centro. Tipo, eu não ando muito em Pinheiros, por exemplo. Pois é, mas é essa ideia de São Paulo que a gente está fazendo, que é uma ideia meio retrofuturista. Uma ideia meio de uma São Paulo dos modernistas, atualizada via marca de cerveja para os dias de hoje. Pô, que visão crítica. Mas eu acho que tem a ver com redes sociais, sim, porque tem muita gente que acompanha você, que não é de São Paulo, mas acompanha você Brasil afora e vê as fotos que você publica de São Paulo no seu Instagram, que também é uma coisa super consistente, que acabou de virar um livro.
Mas é que aí que tá. Você compra briga pra caramba na internet, não é de hoje, então tem isso. Mas tudo é entretenimento. Você sabe que as pessoas acham que eu tô perdendo meu tempo Brigando? quando eu tô discutindo? Pô, não é que eu tô brigando, na verdade. Eu tô discordando de quem discorda de mim. É uma discordância mútua. E eu acho que seria muito arrogante da minha parte eu pegar e não falar, ai, o que vem de baixo não me atinge. Eu não gosto desse discursinho também. Se a pessoa tá se dando ao trabalho de me criticar, é porque ela gosta muito de mim, porque senão ela me ignoraria. E se ela quer chamar minha atenção me criticando, me dá chance também, porque quando você discute com uma outra pessoa via rede social, é tudo ritual de acasalamento. É ritual de acasalamento, sabe? Aquela coisa de 2 cachorros que ficam gritando através da grade, mas quando você abre o portão, um cheira o rabo do outro e se afasta. Sim. É isso. Então, pra mim, é tudo entretenimento. A pessoa tá me xingando do que for. E eu vou também ser irônico, eu vou usar o meu sarcasmo, eu vou tentar tirar uma com a cara da pessoa, eu vou fazer autoironia. Pra mim é treinar o discurso, treinar afiar um pouco a língua, sabe? Eu não acho que eu tenho que simplesmente ignorar. Não tem que ignorar. Eu não compro briga na internet, porque eu realmente não tenho esse tempo a perder. Mas... Eu tampouco tenho, mas eu me divirto. Não, eu não me divirto com isso, eu fico nervosa. Eu não fico, eu dou fico risada. irritada, Eu juro que eu dou risada. Depois eu vou dormir à noite, eu penso nisso, sabe? Tipo, ai, não. Deve ter a ver com signo, eu fico carregando as coisas. Melhor não. Não. Você já mudou de ideia por causa de alguma coisa que alguém falou pra você? Tipo, já foi útil alguma discussão desse tipo? Tipo, pô, cara, tá aí, você falou algum negócio que me fez pensar. Não, tem um monte de crítica que se sustenta. Imagina, tem que ser muito arrogante pra achar que você nunca erra, né? Tem pessoas que são honestas, mas tem gente que, por exemplo, outro dia um cara no Twitter chegou pra mim e falou assim, mais uma vez o Facundo foi lá e gourmetizou um espaço da cidade e me chamou de quê? De Fagúncio Terra. Sendo irônico, Tá. Nem engraçado, né? Eu sou muito... Quem gosta de pegar no meu pé fala que eu gourmetizo o espaço. Mas eu falo, cara, tudo bem, eu acho que eu gourmetizo os espaços, você tem razão. Mas o que esse espaço era antes de eu gourmetizá-lo? Quer dizer, o Mirante 9 de Julho era uma boca de crack. O Riviera tinha sido demolido. O Salão dos Arcos não tinha nada. O Cine Joia era um cine pornô, um estacionamento depois. Se gourmetizar, porque eu tô dentro do campo do capitalismo, o que a gente chama de gentrificação ou gourmetização é um efeito nocivo de capitalismo. E eu tô jogando o jogo capitalista. Eu não consigo sustentar o aluguel do lugar se eu não vender breja e se eu não vender comida cara, o gourmetizado, o que for. Eu nem acho que meus lugares são gourmetizados assim, pelo menos o Bar dos Arcos, ele é bastante acessível. Obviamente que não é acessível para quem vem da quebrada e ganha salário mínimo. Mas eu também não tenho essa função social. Eu nunca me coloquei no lugar do paladino, do defensor das classes oprimidas. Eu não tenho esse lugar, entendeu? Nem do defensor da cidade. Eu sou capitalista. E aí, no final das contas, esse cara veio, o gourmetizador, eu falei, mas, meu amigo, deixa eu entender só teu ponto. O que você queria que eu fizesse? Não, porque você deveria ter feito um bar para os skatistas que ficam andando de skate em volta do Teatro Municipal. A resposta do cara foi essa Juro, mesmo? Tá. porque eu não sou público-alvo, venho da quebrada e eu sou daqueles skatistas que ficam em volta do Teatro Municipal. Falo, meu cara, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que ter brigada, eu tenho que pagar 13º. Se eu for fazer um bar para skatista, os skatistas, pelo menos os que ficam em torno do municipal, são muito jovens. Eles ainda não têm uma vida financeira estabelecida. Eu não posso fazer um bar para vender Coca-Cola e coxinha, entendeu? Não dá, nem o municipal me permitiria fazer um negócio desse. Então, se eu tiver que gourmetizar vendendo drinks um pouco mais caros, drinks caros, porque os drinks são caros lá, mas também são esculturinhas, e a comida nem é tão cara assim, se eu tiver que fazer isso para pagar o aluguel e fazer com que as pessoas acessem o bar do municipal, o Salão dos Arcos, que é um dos lugares mais bonitos que a gente tem nessa cidade, eu vou fazer. Aliás, a gente não cobra para entrar. Se você entrar lá, tomar uma água, que a gente serve de graça, aliás, água do filtro, e for embora, ninguém vai te fazer nenhuma pergunta. Você pode fazer isso, entendeu? Eu não tenho como responder, agradar todo mundo. Eu tenho que agradar aqueles que estão à minha volta. E, mais uma vez, eu não sou skatista do municipal. Se eu fosse fazer um bar para skatista do municipal, eu acho que um skatista do municipal teria que fazer um bar para eles, para a comunidade, entendeu? Eu sou um boy do centro. Eu vou fazer bar pra boy do centro. O que eu vou fazer? Vou ficar fazendo cosplay de skatista? Não posso. Não, e também parece que assim, se há uma demanda pra bar...
primeiro eu não sei direito o que é um bar de skatista. Nem mas eu. se há uma demanda para bar de skatista ali em volta do municipal, eu imagino que ela até já deve estar meio suprida, porque realmente tem um monte de skatista em Na volta do própria municipal. 24 de maio tem um monte de bar legal e a própria Galeria Presidente, que tem E lá sim. os restaurantes africanos e tem um monte de lanchonete. Imagino que sim. Quer dizer, eu acho que o centro precisa também são de novos fluxos. Eu acho que a região mais democrática que a gente tem na cidade é o centro, né? Porque durante o dia ele recebe gente de todas as regiões de São Paulo, de todas as classes sociais. E E à noite, até pouco tempo atrás, estava até, sei lá, 3, 4 anos, 5 anos atrás, estava ficando 3 anos, mais ou menos, né? vaziozaço. Agora tem uma vida voltando. Inclusive, acho que esse público que está indo no Arcos é um público não acostumado a frequentar o centro da cidade. agora- É saudável que frequente. E é um esforço de brigada, né? Porque tem o Arcos, depois tem... Agora acabou de abrir a Void ali perto do Municipal. E os negócios, um negócio vai atraindo o outro e vai atraindo o outro. E a gente não consegue... essa recuperação simbólica, pelo menos no nível da semiótica, como a gente fala hoje, a gente fala muito do centro da cidade, mas o centro da cidade não é muito diferente do centro de 10 anos atrás. Eu corro no centro ainda, corria no centro à noite e continua degradado, continua ermo, continua com os dependentes químicos, que é um problema social que a gente tem em São Paulo. Então, esse centro que a gente estava falando, do centro da mídia, da publicidade, das campanhas, esse é um centro que está muito descolado do centro real ainda. Tem alguns esforços via empreendedorismo, via algumas pessoas, das quais eu sou uma entre muitas que estão ali, que estão revertendo essa ideia, estão tentando trazer vida para esses espaços que estavam sonâmbulos. Mas eu acho que isso vai demorar ainda muito tempo. É um processo muito longo mesmo. Sim. Mas, cara, eu tinha falado pra você vir aqui pra gente falar não sobre São Paulo, porque você já fala sobre São Paulo pra caramba, em vários lugares. E a gente já perdeu tempo de podcast aqui falando de São Paulo de novo. Porque é um assunto que eu também sou apaixonada. Agora, eu chamei você, na real, pra falar de um lugar que eu tenho certeza que os ouvintes não estão ligados e pra onde você foi há uns anos atrás, que é o Suriname. O Suriname é um lugar muito bizarro. Então, você que conhece o trabalho do Facundo por causa dessas coisas, você não sabe que o Facundo foi pro Suriname de moto há uns anos atrás, de São Paulo para Paramaribo, atravessando a selva, não sei o quê, e essa ideia surgiu na minha casa, foi isso? Foi. Eu não lembro disso. Eu vou te contar essa história. Na verdade, o Suriname para mim sempre foi um lugar meio imaginário. Eu pensava que ele era... A gente nunca viu foto do Suriname, a gente nunca seguiu alguém que foi pro Suriname. Nunca ninguém tirou férias e postou uma foto e marcou Paramaribo. Eu não sei nem se Paramaribo tem geolocalização no Instagram. Provavelmente ainda não. Então, Bom, você que foi lá, você que sabe. Não, quando eu fui não tinha internet. Tinha uma internet numa... Eu me lembro que eu fui, tinha uma lan house assim no centro da cidade, que era a única lan house que eles tinham, que era uma internet tão sofrível que eu não conseguia nem subir foto no Facebook. O Instagram ainda não existia naquele momento. Mas isso foi de 2010 para 2011, não é? Ou 2011 para 2012? Não, 2010 para 2011, exatamente. E o que aconteceu? A gente estava num grupo de amigos, acho que um dia ali no Vegas, não sei se era no Vegas ou no Zé Carniceria, acho que foi no Zé Carniceria. E a gente combinou, naquelas coisas de, vamos fazer uma viagem. Para onde a gente vai? Vamos fazer uma viagem. Aí eu falei assim, vamos pro Suriname, porque o Suriname eu tenho certeza que não existe. Aí, então vamos pro Suriname. Eu tenho certeza que o Suriname não existe. Alguém já viu uma imagem? Já entrou no Google Images e digitou Suriname? É sempre a mesma foto. Suriname não existe, Suriname não existe. E aí, naquele momento, que eu tava até na tua casa, a gente passou o Natal juntos. Eu tinha levado um pé na bunda. E eu tava bem no buraco. E passamos o Natal, eu, você, o Gil, a Gil... Nós 4. Eu não me lembro se tinha mais alguém, acho que não. Você tinha acabado de se separar. Isso aí. Eu tinha acabado de separar também. Na Granja. Na casa da Granja Viana. E o Lorenzo não tava porque tava passando o Natal com o pai. Foi isso aí. Com o Marcelo. Aí eu me lembro que a gente tava falando assim, aí a gente começou a falar de Réveillon. E no dia eu falei, cara, eu acho que eu vou pro Rio de Janeiro. Eu tava sem muito... Eu vou de moto pro Rio de Janeiro, eu tô sem muito plano, não sei o quê. Tava meio deprê, não queria ficar aqui. Vou de moto pro Rio de Janeiro. E depois, o que você vai fazer? Aí eu não tinha intenção de ir pro Suriname.
Eu falei assim, eu acho que eu vou pro Suriname. O Gil Bárbara, que tava por perto, o Gil Bárbara gosta de pegar no meu pé e de me dar umas cotoveladas. Ele falou, Facundo, você quer pagar de macho man agora? O que é? Selvagem da motocicleta? Landelonge. Vai pra Suriname. Meu, a gente não tá aí no meio dos teus baba-ovo, entendeu? Aqui a gente é amigo, você não precisa tentar nos impressionar. Tá tudo certo, pode falar que você vai ficar lá no Rio de Janeiro, ninguém tá se preocupando com você, se liga. Eu falei, desgraçado, eu vou pro Suriname agora. Agora eu vou. Tá vendo? Agora eu vou você me provar, provocou. macho man, ela de longe. Psicologia infantil. Você não vai fazer, agora eu vou fazer. Aí eu falei, agora eu vou. Aí eu peguei, a Gil tinha me dado um porquinho, que era uma lanterna. E ele falou, você vai postar umas imagens que você encontrar de Google Images. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar foto com esse porquinho em cada um dos lugares onde eu passar, pelo Brasil, até chegar no Suriname. Beleza. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, o Réveillon foi uma bosta, óbvio. Tava um lixo. E, eu fui assim, com uma mochila, que era uma dessas mochilas de escola, sabe? Com 3 cuecas sujas, 2 camisetas e beijo. Não tinha bota, não tinha capa. Eu não tinha absolutamente nada que me preparasse para uma viagem. Você não vai fazer uma viagem para uma selva tropical de camiseta, calça jeans e tênis. Você precisa ter um mínimo de equipamento para fazer uma porra dessas. Aí eu fui pra casa do Nepal, passei o Réveillon lá, obviamente foi uma merda. No dia seguinte eu falei, então agora eu vou pro Suriname. Não, acordei e falei, opa, Suriname. Tentei passar na Rua das Motos, só que no Rio de Janeiro não tem Rua das Motos, como a gente tem aqui em São Paulo. Tem uma rua, tem meia dúzia de coisas, eu não tinha equipamento. Comprei um impermeável, um macacão impermeável, que tipo, ele parecia ter sido feito de saco de lixo, assim, um negócio que a pele não respirava. Os Então, motoboy carioca não tem o profissionalismo não dos motoboy tem, paulistanos, né? Aqui São Paulo é a capital, Dos né? motoboy, Aqui é claro. Índia. Aí a gente pegava, cara, e era um impermeável que eu virava um balão, assim, eu ficava molhado de suor. Eu não sabia se era pior tomar chuva ou pior se eu ficar com a minha umidade se retroalimentando na minha roupa, porque o negócio não deixava o corpo respirar. Enfim, comprei meia dúzia de coisas e peguei um alforge, que eu comprei ali também, coloquei um alforge assim do lado da moto. Eu fumava muito na época, então comprei também uns 15 maços de cigarro e vamos pro Suriname. Beleza. No segundo pedágio, eu já estava em Minas Gerais, eu vou pagar o segundo pedágio. Toco assim no alforge. Mano, cadê o alforge? O alforge tinha sumido. Caiu Eu na não sei estrada, se eu não tá? clipei ele direito. Eu não sei o que eu fiz. Não me pergunte o que eu fiz. Eu fiz alguma cagada que eu perdi chave, perdi documento, perdi RG, perdi documento da moto, cartão de crédito, perdi tudo. E eu tava no sul de Minas. Isso dia 1 de janeiro. O que eu fiz? Volta para São Paulo, né? Vai fazer o quê? Tem que voltar para São Paulo. Não tem como eu sair para o Suriname sem absolutamente nada. Bom, voltei para São Paulo. Eu não tinha dinheiro para comprar gasolina. Eu não tinha dinheiro para porra nenhuma. Eu me lembro que eu consegui voltar para o Rio de Janeiro com a gasolina que eu tinha. O Nepal me emprestou dinheiro para eu encher meu tanque, chegar em São Paulo. E eu cheguei em São Paulo no dia 1 à noite ou no dia 2 de manhã, não me lembro exatamente. Eu dormi em algum lugar, tirei algumas horas de sono, não me lembro exatamente. Aí, dia 2, o Poupa Tempo abriu, tirei meu RG de volta, consegui pegar um cartão provisório, só de débito, tirei uma montanha, todo o dinheiro que eu conseguia tirar, eu tirei, no que o limite permitia, sem documento de moto, sem nada, voltei para a estrada. Aí eu comecei São Paulo, mas com a mesma roupa e tudo mais. Só que a gente tava vivendo... Aí eu comecei... E eu não fui com o Google Maps, eu fui com o Google Maps. Isso era uma coisa que eu ia perguntar. Já tinha Google Tinha Maps Google rolando? Maps, tinha. Mas ele era bem rudimentar, ele te mostrava assim os pontos. Então eu calculava que eu precisava dirigir no máximo 500 km por dia, porque moto é muito diferente de carro. O carro, você fica 1.000 km, você consegue dirigir 1.000 km. Moto, porque você tem a resistência do vento e os caminhões no sentido oposto, toda vez que um caminhão
passa, isso você não percebe de carro. Todas as vezes que um caminhão vem no sentido oposto, ele empurra na frente de si uma massa de ar. Que se você está numa moto, no sentido contrário, é uma parede de ar. E quando essa parede de ar bate em você, ela te desestabiliza. Então, todas as vezes que você tem um caminhão vindo no sentido contrário, você tem que tensionar o corpo, você tem que abaixar. Você tem uma manobrinha que você tem que fazer com o corpo para vencer, perfurar aquela parede de ar que vem no sentido oposto. E tem também os bichos que são mortos na estrada. Se você passa por cima de um macaco ou de um tatu, no máximo você vai ver um bump. Se isso acontece numa moto, você voa. Tá. Então, Você atropelou o tatu? Não, porque senão não estaria aqui para contar a história. Mas você fica tenso o tempo inteiro, porque você vê animal cruzando a pista. Então, eu calculei a viagem para parar a cada 500 quilômetros, dormir a cada 500 quilômetros, e assim eu fui subindo o Brasil. Eu me lembro que eu subi São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará. Então eu fiz essa viagem de 7, 8 dias até Belém do Pará. Eu acho que eu demorei 8 dias. Mas assim, é muito louco, né? Porque quando eu tava na metade do caminho, eu acho que eu tava já no Goiás. Eu tava saindo de um posto de gasolina e um menino, que era bem menino mesmo, veio com uma dessas, não é lambreta, scooterzinhas, essas PX100, e bateu na minha lateral. Eu não vi. Ele estava saindo do posto, eu também estava saindo. Ele não viu, enfim, deu em mim e eu caí no chão com a moto. Mas eu estava muito devagar, eu deveria estar uns 20 km por hora, no máximo, que eu ia pegar a estrada. Só que o que aconteceu? Quando ele derrubou minha moto, eu entortei meu guidão. Tá. Eu entortei meu guidão, a pedana, que é o lugar onde você tem o descanso do pé do lado direito, que você usa para frear, quebrou. E eu quebrei meus retrovisores. Só que a moto com a qual eu estava viajando era uma moto inglesa, uma Triumph. Obviamente que você não vai encontrar peça original de Triumph no interior do Goiás. E aí eu tinha duas alternativas. Ou eu cancelava a viagem, pegava um caminhão cegonha, levava ele de volta para São Paulo e, enfim, me virava. E aí eu desencanava da viagem e teria que aguentar o Gil pro resto da minha vida zoando com a minha cara. Sim. Ou eu tocava o foda-se. E aí eu resolvi tocar o foda-se. Como eu tinha levado um pé na bunda, e aí foi engraçado. Aí começou a acontecer um processo de compreensão de white people problem, sabe? Eu falei, caralho, eu tava passando por tanto perrengue real, tanta coisa assim de sobrevivência mesmo, que aquele pé na bunda ele começou a ficar muito pequeno. Tá. Perante o instinto de sobrevivência que se assomava e perante também os perigos e as dificuldades da vida real. Aquela história de se afastar pra botar as coisas em perspectiva um pouquinho. Tipo, vai passar por problema de verdade? Vai tomar... Aí você pega a dimensão das coisas, entendeu? Então, logo depois, assim, do segundo, terceiro dia, o pé na bunda já tinha ficado muito pequenininho. Já estava bem apagadinho já. Porque eu estava preocupado, assim, em primeiro exausto, porque cansava fisicamente, era desgastante. Segundo que eu não estava nem um pouco preparado, eu estava viajando no período das monções. Então, você tá a 200 por hora, ou 180 por hora, ou 150 por hora, sei lá em qual velocidade eu estava, levando chuva, mas uma chuva que era do tamanho de uma moeda. Na mão... Sim, aquelas chuvas brasileiras. Exatamente, do norte, que eram uns besouros que caíam do céu. Aquilo na mão te despedaça a mão, dói, arde. Então quando começava a chover muito, eu tinha que parar e tomar chuva. Era melhor tomar chuva parado do que tomar chuva andando, de moto. Além do mais do risco que eu tinha que sofrer, que era muito maior se estivesse chovendo. Então eu estava cruzando o país inteiro em direção à Amazônia. Era chuva a cada 2 horas. Chovia, parava, chovia, parava. Então, e às vezes eu estava seguindo a direção da chuva. Então a chuva ficava em cima de mim o tempo inteiro. Eu tinha que parar umas 2 horas para as nuvens avançarem e eu ganhar 2 horas de frente. Então era uma relação assim com tempo, com espaço, comigo mesmo, tentando maquinar o tempo inteiro qual que seria o próximo passo, até onde ia a minha gasolina. Eu não sabia onde ia ter posto, eu não marcava no Google Maps, o próximo posto está daqui a 100 km.
Não era um feature que existia no Google Maps naquela época. Naquela época você usava guia 4 rodas. com as Exato, informações, praticamente. é. Ou então imprimia o mapa. Isso. E aí, enfim, quando eu, lá no Goiás, eu fui abalroado por essa scooterzinha e entortou toda a minha moto, eu tive que tomar a decisão se eu ia, se eu voltava. Eu falei, eu já tô aqui, eu vou. Vamos ver quanto tempo eu aguento. O que aconteceu? O guidão da moto ficou torto. E aí, porque ele ficou torto, eu contraía um lado do meu corpo mais do que o outro. O outro ficava relaxado e um outro ficava contraído o tempo inteiro. O que aconteceu depois de 2 horas? Você tava com Cãibra, Tá. umas dores musculares nojentas, assim, que começavam da minha orelha direita e desciam até o meu calcanhar. Me azucrinava. Para eu continuar, eu tinha que tomar relaxante muscular. O que faz o relaxante muscular? Dá sono. Sono na estrada de moto não é lá muito Não. indicado. E assim você foi em frente. Aí eu parava num posto e rebite é uma coisa muito comum no país, Sim. no interior do país. Isso você compra. Hoje em dia tem rebite, sei lá, aqueles rebites de Guaraná. Mas se você vai e conversa com o caminhoneiro, ou se você conversa com o cara que é o caixa do posto de gasolina, ele tem embaixo do balcão rebite. Anfetamina. Que isso, primeira vez que eu fiz viagem pelo Brasil, que eu fiz São Paulo, Espírito Santo, Bahia, voltei parando em vários lugares, o rebite vendia no caixa dos postos. Tava ali, rebite. Não tem uma preocupação muito grande com o rebite lá Eu não dentro. sei se era rebite, o rebite marca, porque agora eles pegam uns extratos de Guaraná e chamam de rebite, ou se era anfetamina, remédio. Que esse é o rebite que o caminhoneiro usa. Eu comprava anfetamina. Então eu usava relaxante muscular para ficar, para parar de doer uma parte do meu corpo, ficava com sono depois de meia hora, mandava um rebite para dentro para ficar desperto. Então, quando eu chegava na próxima cidade, eu tinha tomado os 2 relaxantes musculares e os 2 repites. Então eu ficava bem louco a maior parte do tempo, emagrecia, Bom, enfim, aí eu cheguei em Belém do Pará. Só que eu cheguei em Belém do Pará, eu não sabia quais eram os próximos passos. Minha moto estava toda torta. Eu não, assim, completamente arrebentado, exausto. Eu falei, eu vou precisar de 2 dias para dormir direito. Até para conhecer Belém do Pará, que é uma cidade muito legal. O Cais do Porto, o mercado. É uma cidade foda. muito... Eu não consigo encontrar um adjetivo à altura de Belém do Pará, mas é uma das cidades mais legais que eu já visitei, assim, é muito forte. Eu não sei se foi a minha impressão, mas Belém ela é muito viril. foda mesmo. Ela tem uma E ela é muito rusticidade. única. Belém é muito foda. A comida, as gentes, sei lá, eu achei muito foda. Uma cidade bruta, assim, mas bruta e delicada ao mesmo tempo. Eu achei muito legal Belém. E daí você ficou 2 dias lá. Aí eu fiquei 2 dias que eu passei praticamente dormindo e me desintoxicando. Aí eu peguei uma balsa e fui até Macapá de balsa. Só que a balsa não era uma balsa não era uma balsa onde você conseguia levar uma moto. Eu tinha que alugar um barquinho para ir até Amapá. E de Belém para Amapá, eu acho que eram 4 horas, 5 horas de balsa, eu não me lembro direito. Não era uma balsa, era um barquinho. Aí toca encontrar alguém lá no Cais do Porto que tá indo pro Oiapoque, enfim, toda a história de pegar e amarrar a moto, porque a moto não pode tombar, enfim, consegui. E você não entrou numas de arrumar a moto em Belém? Porque Belém certamente tem uma mecânica de moto, assim. Não, desentortar, não dá pra desentortar Tá. o guidão. O guidão não se desentorta. Troca o guidão. Se troca o guidão. Tá. Você nunca vai conseguir um alinhamento perfeito. Tinha quebrado, então o que acontecia? Eu também tinha quebrado, a parte pior era a pedana. Porque como tinha quebrado o descanso do pé direito, eu tinha que colocar minha bota em cima do motor, Que esquenta. que esquenta e derretia o solado da bota. Então, no final da viagem, eu tava com um buraco na bota, numa parte específica onde eu colocava o pé em cima do motor. Ela tinha comido minha bota, só que eu não tinha levado outra bota. Aliás, eu não tinha levado nem uma Havaianas. Eu tinha viajado com uma... Eu fui muito mirim.
Mas é que naquele momento... Mas é Parece que quanto mais você conta, pior a viagem parece, meu. Que pesadelo. A viagem foi um pesadelo. Mas, ao mesmo tempo, eu entrava assim... Quando você tá viajando pelo interior do país, especialmente eu que nunca tinha ido pro interior do país, desse Brasil profundo, sabe? Dessas estradas onde você só tem caminhão, onde tem uma certa violência, onde tem uma certa... tem uma violência que tá no ar. Eu não sei se é uma violência até da natureza ou é uma violência do humano dentro desse território que é um pouco mais hostil. Mas a civilização parece que para um pouco antes, entendeu? Não tô querendo chamar os caras de primitivos, não é isso. Mas o nosso refinamento intelectual e pequeno burguês, ele para um pouco antes disso, entendeu? E então eu entrava assim no interior do país. Eu me lembro que eu fui num posto de gasolina que tinha acabado que tinha virado ruínas. E eu entrei no restaurante daquele posto de gasolina que estava abandonado. O posto em si, o teto do posto tinha desabado. Aí tinha uma casinha que era onde era o restaurante antigo. E era um restaurante onde você tinha... Sabe no interior do país, quando você decora as paredes pintando a óleo? Sei. Motivos assim, rurais, casinha, gado e tudo mais. E aquele restaurante já deveria estar abandonado há pelo menos uns 10 anos. E aquela pintura descascando e sendo tomada pelo mofo. E o cheiro da chuva que tinha acabado de cair. E o teto que estava desabado. Nunca vou me esquecer desse tipo de beleza. Tá. Nunca. Porque ele é reproduzível, sabe? Era uma coisa muito, muito forte, assim. E essa cena se repetia. Se repetia, sei lá... Eu comecei a tirar foto dos animais que tinham sido mortos na beira de estrada. E eram muitos. E eu não sei porque eu comecei a ficar obcecado por isso. Eu comecei a catalogar quantos animais mortos eu ia encontrar na estrada até o Suriname. Você tirou foto dos animais mortos com o porquinho-lanterna? Não era o porquinho-lanterna? Não tirei. Tá. Mas Tirei você no tirou foto iPhone. com o porquinho-lanterna? Não, então, todas as cidades onde eu parava, que eu ia dormir, eu tirava a foto e mandava o WhatsApp pro Gil. Tá. Gil, cheguei em Araguaia do Sul, sei lá o nome da cidade. Gil, cheguei na fronteira do Pará. Gil, blá, blá, blá. E eu ficava mandando isso pro Gil. Aí, e ele nem respondia. É a cara do Gil. Ele nem respondia. Aí foi bom, cheguei em Belém do Pará, aí eu cruzei do Iapó. Aí a coisa começa a ficar um pouco turva, porque para chegar em Paramaribo, você não consegue por via terrestre. Você tem que Mas chegar... o você tem Oiapoque, que é o nosso ponto culminante norte, faz fronteira com o Suriname, é isso? Não, tem a Guiana antes. Tem a Guiana antes, tá? Aí da Eu não sei, eu até conheço Aí- bem a América Latina, mas, tipo, não consigo visualizar ali. como é. Aí no Iapoque eu peguei acho que não era um catamarã, era um barco, mas era um barco maior, com motor, duplo motor, assim, eu me lembro que era um barco mais estruturado, que foi super caro, que foi até a Guiana. E da Guiana eu fui para Paramaribo. Aí da do Guiana para Paramaribo tem mais uns 200 quilômetros de estrada. Mas eu me lembro que eu procurava o roteiro para chegar em Suriname e eu não encontrava. Vamos ver se existe hoje em dia. Enquanto você tá falando, eu vou procurar no Google Maps. Vai. Vai. Ah, Não, se você Segue. colocasse caminho... Bota aqui, São Paulo, Paramaribo. tá. Eu quero ver o que... Porque naquela época ele não apontava qual que era o caminho. E aí eu comecei a procurar em fórum de internet pessoas que tinham ido de moto. Paramaribo, Suriname. O que dá? Directions. Meu, como é pequenininho, cara. É minúsculo. Um monte de cidade com nome holandês em volta, com os nomes gringo. Brownsberg. Caramba, olha esses nomes de cidade. Pokegron. Tem uma reserva nacional enorme. Groningen. Tem uma cidade chamada Batávia. Tá. E lá em cima, pra cima do Pará. Directions, quer ver? De carro. Saindo aqui da minha casa. Não encontro uma rota. Não tem rota. Não encontro uma rota. A pé, 48 dias. 48 dias só? 48 dias. A pé. Só? Vamos ver a rota que ele dá a pé. 47 dias e 18 horas, 5.000 quilômetros. Ele está indicando uma rota que você passa pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Fiz isso. Acre,
Amazonas inteiro, até Roraima lá em cima e chega no Suriname. A gente recomenda para quem tá tentando perder uns quilos. Ah, e passa pela Guiana aqui em cima, vai até a capital da Guiana, Georgetown, e dali pega a direita para o Suriname, fica entre as duas Guianas, tá? Exatamente. E aí, bom, tem os 200 quilômetros finais que dava para passar de moto, mas uma estrada, a selva comendo, era muito louco. Porque eu via, tinha horas que o asfalto parava, que a selva já tinha comido o asfalto. Então, não passava muito carro, passava pouquíssimo carro. Eu me lembro que em 200 quilômetros eu me deparei com, sei lá, 2 ou 3 carros. Aí eu fiz esse trecho final. Aí esse trecho final foi, tipo, parecia a Carruagem de Fogo, sabe? Com música emocionante, tocando de fundo. Sim, cena em câmera lenta. Tipo, tava parecendo final de maratona, eu já todo estrupiado, roda cagado, com a moto toda cagada. Eu não aguentava mais, eu já tava no limite do limite, mas agora já não dava mais para desistir. Bom, eu me lembro que eu entrei em Paramaribo e foi uma redenção. E Paramaribo é uma cidade muito estranha, né? Porque o Suriname tem colonização holandesa, recebeu muito imigrante da África e da China. Então, os únicos brancos que estão ali são turistas. Peraí, tem turistas? Ou tinha? Puta, na época, eu me lembro que tinha porque era uma colônia... Eu não sei se era uma colonização religiosa, se eram, sei lá, missionários... Mas tinha um aglomerado de holandeses numa balsa parada perto do porto. Eu fiquei 2 dias em Paramaribo. O que aconteceu quando eu cheguei? Primeiro que o Paramaribo é caríssima. Olha. Caríssima. Porque o que eu ouvi falar, tá? Eu não sei se é verdade, por favor, me corrijam. Eu tô falando o que eu ouvi falar e o que eu vi. A cocaína que é refinada na selva, na parte colombiana, na Amazônia colombiana, ela precisa ser escoada para Miami via um porto. E que Paramaribo era o porto onde... Sabe aquelas lendas dos submarinos feitos de chumbo que tem... Você já ouviu falar disso? Não, tô achando incrível. São submarinos que são construídos com... Os caras ficam com escafandro, com oxigênio, e com esse submarino eles chegam no porto de Miami para descarregar cocaína que é refinada dentro da selva colombiana, ou da Amazônia colombiana, ou da brasileira, sei lá qual dos dois. Então Paramaribo era um porto de exportação de cocaína para os Estados Unidos, porque era muito próximo dos Estados Unidos, de Miami. E que assim, é uma tragédia, porque de cada 2 submarinos, de cada 4, 2 afundam, os caras morrem dentro, mas que dava uma grana fodida para esses homens rãs que dentro de submarinos levavam cocaína para dentro. Essa é a história que eu ouvi. Então o dinheiro... Desculpa, por que submarinos, cara? Para não ser Para não ser detectado. Mas não dá para ser detectado via sonar? Mas eles ficavam um pouco abaixo. Também. Aí a gente google depois. Mas eles ficavam um pouco abaixo do nível da água. Enfim. Eu fui pro porto de Paramaribo. E o porto de Paramaribo parecia tipo Haiti depois do furacão. A cidade toda destruída, uma cidade comida pelo tempo. Parecia, eu tirei foto, sei lá, do Ministério da Educação. Eram umas casinhas caindo aos pedaços. E todas as fotos eu tirava com um porquinho. E eu me lembro que eu fiquei... Aí, enfim, eu me lembro que eu fui alugar, eu precisava dormir em algum lugar, eu fui procurar uma pousada. Eu encontrei uma pousada para dormir, um hotel. Tipo, eu paguei $300 à noite por um hotel que tinha um catre e não tinha janela. Era caríssimo. Eu fui tomar um café, $20. Eu não sei também se os caras estão me golpeando porque eu sou... Porque eu era obviamente gringo. turista. Mas era um dinheiro, por isso que tinha muito chinês e muito africano, que era um dinheiro que vinha de mineração, de diamante, pedras preciosas e ouro, e cocaína. Então a cidade era irrigada por esse dinheiro que, no final das contas, fazia com que existisse inflação. Tá. Né? Deve funcionar mais ou menos da mesma forma em países do Oriente Médio, onde tem muito dinheiro circulando. Enfim. Então era caríssimo. E era uma cidade muito hostil. Hostil, assim, as pessoas te olharem feio. Você tava na rua, era uma língua que era uma mistura de africaner com
holandês, eu não conseguia me virar na... Que língua que eles falam? Deixa eu googar. Você lembra Não, o nome? Não, mas era uma mistura de E holandês... qual que é o gentílico do Suriname? Surinamês, né? É. Língua Suriname. Tantam. Tem uma língua chamada Sranan. Sranan é uma língua franca para cerca de 80% da população. E a população É meio... baseada em inglês e influência de holandês e português e também com línguas africanas. Enfim, uma bagunça. Uma bagunça. É uma língua muito deles. Eu me lembro que eu fui, não tinha nenhuma rede de fast food, não tinha... Ah, não, tinha um Burger King na cidade. Caramba. Um Burger King. E era caríssimo. A ponto de eu não ter comido no Burger King porque estava acabando meu dinheiro. Paramaribo esgotou um pouco de dinheiro, o resto do dinheiro que eu tinha levado. Você comeu comida local? E não era uma cidade onde eles Tá. acolhiam turistas. Tá. Não. Eu lá eu branco, eu recebia olhares hostis mesmo. Eu vi um homem levantando uma mulher pelo pescoço quase no meio da rua. Eu tô te falando que era uma cidade muito hostil e eu vergonhosamente não intervi porque eu sabia que eu não ia voltar com todos os meus dentes na boca. Tá. Pra você ter uma ideia, nesse dia eu falei assim, eu vou dar um rolê. Eu nunca vou me esquecer disso. Vou dar um rolê. Tava tão exausto que eu fui pro porto de Paramaribo e tinha um banco. Eu falei, eu vou tirar uma pestana aqui. Tava com a minha mochila. Coloquei a minha mochila embaixo da minha cabeça. Tirei as 2 botas e botei as 2 botas embaixo do banco e tirei uma pestana. Beleza. Eu tava tão exausto que eu devo ter dormido umas 2 horas. Quando eu acordo, eu tô sem uma das botas. Só me deixaram a bota que tava com o buraco. E dentro da bota tinha um bilhetinho, go home. Nossa, tá. Só isso. Roubaram uma bota minha. Não roubaram as 2 botas. Não, é um aviso. É um aviso. É um aviso. Go home. Eu falei, eu acho que eu vou catar a tua sugestão. Aí eu perguntei para uns caras que estavam ali se tinha alguma agência de viagens, não sei o que, eles falaram, olha, tem um voo por semana para Belém do Pará. Eu falei, passei no aeroporto e falei, o voo sai amanhã. Eu falei, é nesse que eu vou. Eu não ia conseguir voltar de moto, minha moto já estava toda cagada, eu não aguentava mais, na verdade. Então aí eu fiz o caminho inverso. Eu conversei com 2 caras no porto, coloquei minha moto, eles entregaram paguei, eles entregaram minha moto em Belém do Pará. Eu peguei um voo até Belém do Pará e esperei minha moto voltar. Quando a minha moto chegou no porto, eu tirei a minha moto do porto e levei para uma transportadora. E a moto voltou para São Paulo via caminhão cegonha. Eu comprei um ticket Belém do Pará, São Paulo e voltei para casa. Mas aí eu já tinha cumprido com o objetivo da viagem, que era simplesmente... chegar em Paraná, provar que o Suriname existe. Não, o que eu fiz? Eu fui pra rodoviária que eles tinham lá e comprei um cartão postal. Que você mandou pra Gil. Eu lembro disso aí. E o cartão postal era tipo um chinelo Raider que eles tinham fincado, assim, gigantesco, do tamanho de um totem, fincado na frente da praia ou do porto deles. Enfim, era um cartão postal muito estranho, porque era literalmente um chinelão Raider. E aí atrás do cartão postal eu escrevi chupa Gil. Despachei pelo correio e voltei. E esse foi o fim da minha viagem para o Suriname. Mas é engraçado porque é um contexto maior de viagem, sabe? Eu gosto de viajar para verificar a existência de alguma coisa. A gente estava conversando antes de eu entrar. Você falou uma coisa engraçada ali atrás, que você não gosta de viajar, né? Por isso que eu gosto tanto de São Paulo. Porque São Paulo te permite ser turista dentro da sua própria cidade. Você vai destravando várias São Paulos que existem aqui. Por exemplo, o bairro do Pari. O bairro do Pari é um mundo próprio, né? Tem as mesquitas, tem os açougues. Tem os açougues árabes, né? os árabes não, muçulmanos, né? Tem os restaurantes árabes. Bom Retiro tem os restaurantes, as churrascarias coreanas que ficam escondidinhas no alto dos prédios. O Bom Retiro já tá vivendo uma outra encarnação, né? Porque antes desse rolê coreano que tá rolando no Bom Retiro, o Bom Retiro já tinha sido um bairro judeu
E já tinha sido um bairro dos imigrantes sul-americanos também. Então tem essa transformação de São Paulo. E São Paulo, como a gente é uma cidade muito grande, dá para se deslumbrar com São Paulo. Você ainda consegue viajar com o olhar de turista pela cidade, explorar partes que você nunca foi. São Paulo é muito do caralho. Então, São Paulo, do ponto de vista, eu não quero mais viajar. Eu acho, posso estar eu posso morder minha língua, mas eu não tenho mais nenhuma intenção de viajar para países ocidentais. Porque eu não gosto de viajar, porque quando você vai viajar, eu gosto de viajar por uma razão, para verificar a existência de alguma coisa. Acho legal quando você vai, por exemplo, eu já viajei para a Romênia para ir até a Transilvânia para tirar uma foto do túmulo do Vlad Tepes, o Drácula, para provar para o Dudu Gerena que a história do Vlad Tepes tinha originado a lenda do Drácula. Então, para mim, essa é uma razão para você viajar. Eu viajei já para Paramaribo para verificar que o Suriname existia. Eu gosto de viajar, ou então eu vou para um festival específico, porque uma banda específica vai tocar nesse festival e eu vou com o objetivo de ver essa banda. Tudo o que acontece em volta não me interessa mais. Ou vai me interessar, vai enriquecer minha viagem, mas eu não gosto de viajar, por exemplo, para Paris. Vou fazer o quê em Paris? Eu faço a mesma coisa que eu estou fazendo em São Paulo. Então eu acho que tem duas coisas muito diferentes, que é o viajante e o turista. O turista, e eu odeio turistar, e não que eu não goste dos turistas, porque tudo bem, a gente está vivendo na era em que todo mundo está procurando uma experiência. Então, o turista vai para fazer diferenciação social, né? Para dizer que está embaixo da torre, para fazer assim na Torre Eiffel, pegar ela pela pontinha e postar no Instagram, ou para segurar a Torre de Pisa, ou para tirar uma foto atrás da Mona Lisa, que é uma maneira de você se diferenciar socialmente dos seus pares, né? O turista, normalmente, ele viaja com a sua Bíblia embaixo do braço, o seu código moral, ou no celular. Ele viaja com seus códigos estabelecidos. E ele vai para verificar, para mostrar para o mundo que ele está travando contato com aquelas imagens que estão na cabeça de todos, por exemplo, da Torre Eiffel, ou da Torre de Pisa, ou enfim, qualquer grande cartão postal do mundo. Então ele não vai buscando qualquer tipo de transformação ou desafio. Ele vai para se diferenciar socialmente e para verificar a existência de alguma coisa que ele já conhecia previamente. Tá. E para checar um lugar num checklist, entendeu? Já fui para Paris, eu fiz as 7 capitais em 8 dias. Esse é um tipo de viagem, eu não estou interessado nisso. Agora, se você é um viajante, você viaja sem sair do lugar. Você viaja em São Paulo, você viaja onde você estiver, entendeu? E assim, qualquer lugar, eu acho que eu fui muito para países ocidentais. Eles não me transformaram em absolutamente nada. Você vai para Paris, você vai ter experiências legais, você pode ir no Louvre, você pode ir, sei lá, no Palais de Tokyo, você pode ver uma exposição do caralho, mas você não vai se sentir frágil. Você tá com Google Maps, você tá com Yelp, a gente já não se depara mais. Você pode ser impactado por aquela beleza toda, né? Porque a cidade é um desbunde bonita. E chata ao mesmo tempo. Tá. É conservadora, é chata. Eu tô falando isso da perspectiva de um homem, tá? Um homem branco, hétero, cis e de classe média alta, como eu sou. Eu não me sinto desafiado quando eu vou. Você, e a gente já falou sobre isso algumas vezes, as mulheres que viajam, elas têm uma outra relação com um perigo de viajar. E elas são até questionadas, é o título do teu livro e tudo mais. Vocês se deparam com outro tipo de risco quando vocês viajam. O que até eventualmente pode te limitar, por exemplo, a viajar sozinha para um país do Oriente Médio. Talvez seja risco demais, ou não. Sim, pois é. A gente chegou a combinar uma vez que a gente ia fazer uma viagem pro Irã, lembra? Eu porque quero era meio ainda fazer isso. essa viagem. Também quero fazer essa viagem, a gente tem que estar com grana. Mas é o seu tipo de viagem que tem mulher solo que viajou pro Irã? Certamente tem. Mas eu acho que aí é onde eu meio... É um limite que eu não me sinto capaz de ultrapassar faca, né? agora, nesse momento da minha vida. Então, uma viagem que eu quero muito fazer, vou fazer com um amigo. Mas, por exemplo, se você viaja pro Irã, ou para a Ásia, ou, sei lá, para qualquer outro país que não seja ocidental, os códigos são outros. A maneira de você ver o mundo é outra. A linguagem modifica a maneira como você vê o mundo. Você vai se sentir frágil. A tua tecnologia não vai servir muito para você destravar. Você vai voltar para uma sensibilidade onde você
pela primeira vez você tem que tentar redescobrir o mundo à tua volta. Os seus sentidos ficam mais aguçados. Eu viajo para um país, por exemplo, e eu tenho um hábito que eu acho ruim, que é ficar viajando de fone. Tô na rua, eu não tô sentindo mais o som Você das não tá pessoas ouvindo. conversando. Sim. Tô ouvindo música, tô no meu mundo, imerso no meu mundo, como eu fico aqui em São Paulo. Aliás, rapidinho, deixa eu só pegar essa tangente, porque isso é importante pro episódio. O que você ouve quando você tá viajando? Você tem algum tipo de música que você gosta de ouvir na estrada? Tipo, o que você ouviu na viagem pra Paramaribo? Na viagem para Paramaribo, não tinha Spotify. Eu ouvi... Não, a gente salvava os MP3 no celular, era outra coisa. Eu fiz uma playlist gigantesca, assim, fui ouvindo ao longo da viagem. Não, você tem que me indicar uma música, porque eu vou usar de BG pro... Tá, eu te indico daqui a Tá. pouco. Pensa aí. Já te indico. Aí eu tava pensando nisso. Eu vou te indicar uma música que eu ouvi ontem que eu amei. Pode ser. Uma música bem recente, de ontem, assim, que de vez em quando não fica... É tão bom quando você fica apaixonado por uma música nova, né? Não tem acontecido comigo. Puta, cara, acontece comigo de vez em Eu tô quando. ouvindo pouquíssima música, eu tô nesse momento de ouvir podcast pra caralho o tempo inteiro. Eu ouço 2, 3 podcasts por dia. E não tô conseguindo ouvir música, cara. Alguém me perguntou outro dia o que você tem escutado. Eu falei, porra, nada. Quer dizer, me apaixonei por uma banda recentemente, que é a banda Biltre, que o Raul até assinou que sim lá dentro, que é uma banda do Rio de Janeiro, mas assim, eu não vou nem te mostrar, você vai achar qualquer coisa. Por quê? Porque Nossa, é engraçadinho. Porque desse jeito como você me vê? Você não vai gostar. Porque é engraçadinho. Eu acho que você tem bom gosto, a gente tem várias coisas em comum. Pode ser que A eu gente goste, tem sim. bom gosto. Me dá uma chance. Tá, vou te mostrar a banda Você Biltre não merece depois. a banda Biltre. Você não merece. Você não é cool o suficiente pra banda Biltre. É o oposto disso. Eu acho que você é cool demais. Você acha Vem que não bobo. tem. Não vem que não tem. Mas conta, o que é que você ouviu ontem? O que eu vi ontem? O nome que da você ia banda? falar. O nome da banda ou o nome da música? Os dois. Peraí que eu vou te falar Tá. agora. Já te digo, mas enquanto eu procuro aqui, Tá. eu te falo. E aí, eu não tenho mais vontade de viajar pra país ocidental, sabe? Agora eu quero viajar, sei lá, pro Irã. Eu quero ir pra um lugar onde eu me sinta frágil de novo, onde eu possa sentir que eu posso aprender alguma coisa, e não aprender do ponto de vista da educação formal. Eu vi uma exposição no Palais de Tóquio que vai me servir de referência pro resto da vida. Eu quero me sentir vivo. Desafiado pode ser a palavra? Pode ser. Ou Pode é muito ser vago? desafiado mesmo. A gente está acostumado. Eu acho que viajar acabou ficando. A tecnologia deixou viajar. Chama Afro Blue. Afro Blue, tá. Melanie de Biasio. Uhum. Tá, maravilha. Tá registrado aqui. Enfim, viajar ficou pouco desafiador de alguns anos para cá. Você tem tanto aplicativo, você tem conexão constante, você já não paga mais nem dados quando você viaja. Não, e a gente tem um incentivo absurdo para viajar o tempo todo, né? É. Porque virou a experiência máxima, assim. O lance é viajar. Exatamente. Eu tive um pouco isso de não querer mais. Não é não querer. Eu sou uma pessoa que, se você me chamar para ir para Jundiaí, eu quero ir. Eu gosto de ir para qualquer lugar. Gosto mesmo, adoro viajar. Sou turista de vez em quando também. Tipo, gosto do pacote todo. Viajo muito dentro de São Paulo. Mas eu desenvolvi meio um deslumbre com o nosso próprio continente, com a América do Sul, com a América Latina. Muito do caralho. Mas aqui é muito do caralho. As coisas estão muito perto e a gente olha pouco pra isso, né? As Por últimas mais viagens que eu que- fiz foi pra América Latina. Tipo Fui pro Chile, Fui 2 vezes pro Chile ano passado. que é Retrasado, demais, que é pro demais. Atacama, é demais. Fui pra Atacama, fui pra Santiago com minha ex, viajei. Eu fui pra Patagônia no começo do ano passado. Acho que é o lugar mais bonito que eu já fui. Eu fiquei muito impressionada. Não, o lugar mais bonito que eu já fui é aqui no Brasil mesmo, e a Tocantins, o Jalapão, que tá meio na moda, mas assim, parem de ir pro Jalapão. Deixa o Jalapão como ele é, galera. Tipo, não mexe muito. E depois a Patagônia, muito impressionante de bonito. São 2 lugares muito diferentes. E assim, há uns anos atrás eu fiz uma press trip pro Amazonas. E o cara, dono da agência, se chama Caterri, aliás. Quem quiser saber mais sobre isso, depois me escreve que eu conto. Tem artigo sobre isso no meu blog. Mas o cara da Caterri falando, cara, eu só levo gringo pra viajar. Porque o brasileiro, ele vê o preço, quanto custa. Aí ele vai fazer um 5 pacote mil pra reais, Paris. ele faz um pacote pra Paris, exatamente. Mas por esse valor eu vou pra Paris. Tipo, tá, maneiro, vai pra Paris. Mas você já foi pro Amazonas? Subir
8 dias Eu tô de fazendo esse barco rolê de agora. Manaus pra Roraima, parando em população ribeirinha. Cara, você vai fazer isso com a tua filha agora. Vou no carnaval. Ela vai aprender coisa pra caramba. É genial, genial, maravilhoso. Eu tô salivando, especialmente nesse momento tão estranho, né? Que a Sabe gente tá que é uma vivendo. viagem um pouco triste, assim. Eu voltei meio abalada, É, porque a devastação é muito grande. Tipo, a gente ficou sob fumaça de queimada todos os dias. Então, tem isso. E a tour que eu fiz, ela tinha um pouco esse lado também do turismo consciente. o turismo consciente, mas também o turismo comunitário, de tipo, tudo que era consumido no barco e todos os funcionários do barco e tudo que acontecia ali estava sempre integrado com as populações ribeirinhas onde a gente ia parando. E porque, enfim, é uma forma de desenvolver o turismo local. Por que eu vou ficar levando gente de São Paulo? São esses caras que sabem navegar barco, são esses caras que sabem pescar, são esses caras que sabem fazer aquela farinha que a gente come. Então, enfim, era um tipo de turismo muito legal, mas também acabava sendo muito caro. E daí fica nessa, tipo, com essa grana eu vou pra Paris pela 14ª vez. É ridículo isso, né? Eu Esse jeito acho. de pensar. Eu também acho. Nada contra Paris, inclusive. Maneiro, vai lá, mas, putz, a gente vive num mundo tão grande. Mas é porque a gente já faz esse turismo que é muito mais para se diferenciar socialmente. Como é o luxo mais extremo que a gente pode se dar para quem é da classe média. Quem é da classe média nunca vai ter jatinho. Nunca vai andar de Maserati. A gente tem experiência. A gente tem a experiência de viajar sei lá, de excursão, entendeu? E aí, quando eu viajava para essas capitais, como eu viajei muito pro fazer o que a classe média sempre fez, né? Ou quem pode viajar, os playboys. Um ano vai para os Estados Unidos, outro ano vai para Europa. Aí eu tive minha fase que eu ia só pro Texas, que eu me apaixonei pelos Texas, e o Texas também por conta dessa aridez, dessa coisa meio esquisita que o Texas tem. E aí eu fui muitas vezes para Berlim também, porque Berlim também é uma cidade muito interessante. Mas todas as vezes que eu viajava, eu desenvolvi uma metodologia de viagem, que a gente estava falando antes de entrar aqui, que era algo meio que eu chegava na cidade, eu sabia onde eu ia ficar pelos próximos 3 dias, e era tudo que eu sabia. Mas a viagem não era sobre ir para Berlim, era colocar à prova o meu sistema de viajar. Então eu descobri um site que se chama Atlas Obscura. A gente já falou sobre ele, Já, né? imagina, Que é sou maravilhoso. muito fã. Aliás, procurem Atlas Obscura. Sim, eu vou deixar na descrição se você não conhece, vou deixar na descrição aqui. Inclusive, segue o Atlas Obscura No Instagram e no Twitter, que é maravilhoso. genial. É onde eu queria trabalhar. Eles são demais. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma espécie de eles catalogam atrações pouco óbvias dentro de uma cidade, mas sempre com um viés meio gótico, mórbido. É isso, né? Tipo meio dark tourism. Meio um né? esquisito sinistro. Meio assim. sinistro. Então, por exemplo, eles vão apontar desde presídios abandonados, parques de diversão abandonados, casas mal assombradas, enfim. Que é o tipo de... Ou pequenos museus. Eu adoro museu pequenininho. Museu esquisito. Museu especializado, esquisitinho. Sabe? Tipo o Museu do Crime. Ou o Museu da Tortura. Esses pequenos museus que são históricos. Às vezes o museu dos títeres, dos Sim. bonecos. Esses museus que são esquisitos. Ou Museu dos Bombeiros, Museu do Sexo. Que são meio um pouco armadilha para turista e um pouco esquisitos. A coleção, que é a origem dos museus, tá né? naquela linha tênue ali, né? Entre ser um tourist trap e ser um negócio interessante. porque- E já era instagramável muito antes de pintar Instagram. Exatamente, porque eles pegam a origem do museu, que é aquela coleção de um sujeito excêntrico que acaba virando um museu. Que nos Estados Unidos transformaram isso num negócio, aquele Believe or Not, lembra? Que tem aqueles museus. Replays, Believe It or Not, que tem no mundo todo. Tem que no Virou uma mundo- franquia. É que é uma americano, franquia, né? Capitalismo, o negócio virou uma Aí franquia. virou uma franquia. Que existia na década de 80 esse programinha, lembra? Acredite se quiser. Acredite se quiser. Exatamente. Então, e aí o Atlas Obscura, ele cataloga esses espaços esquisitos. Então você vai para Paris, você digita Paris. Vai voltar... eu vi umas coisas tão lindas em Paris. Eu me lembro que por causa do Atlas Obscura, um músico, se juntou com um artista plástico e
o Hospital do Câncer Infantil em Paris, ele fica muito próximo, ele tem um corredor, é um hospital de uns 5 andares, que fica, que tem ao lado de si um muro, um outro prédio que também tem, que é maior. Então, entre a parede do museu, do hospital e o outro prédio, tem, sei lá, uns 5 metros e fica um corredor. Esse corredor canaliza o ar. Então, esse artista plástico, esse músico, eles penduraram vários instrumentos musicais de sopro no corredor. Nossa, que coisa linda. E aí o ar que era soprado, que era canalizado por entre os 2 prédios, soprava o que também é um pouco mórbido, porque era uma sinfonia dodecafônica, assim, era uma coisa completamente sem harmonia, mas que eram sopros que, no final das contas, encantavam as crianças que estavam passando por, enfim, um processo difícil de químio dentro do Hospital de Câncer Infantil, por exemplo. Ou eu fui, por exemplo, que foi maravilhoso, eu fui naquele Spree Park, que é um parque de diversão abandonado perto de Berlim, que você tem que saltar o parque, aí você corre risco de ser abocanhado por um cão-fila, você tem que se juntar com outros turistas num bar ali perto. E outra coisa que eu fui naquele Percival, naquele labirinto, que foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na vida. Você ficou sabendo? Eu te contei dessa história? Não. Dá tempo? Dá. Será que dá tempo da gente falar sobre isso? Mais ou menos. Fala rapidamente, porque a gente tem que encerrar. Era um labirinto que era um pai que tinha deixado um bar para 2 irmãos gêmeos, e os irmãos brigaram. Aí um irmão ficou com uma entrada do bar e o outro irmão abriu um buraco na parede e construiu um labirinto. Mas ele construiu um labirinto na mão. E o labirinto era, tipo, uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. Você entrava numa salinha onde tocava techno a 130 decibéis e a salinha era toda azulejada. Aí você passava por um escorregador que te cortava a bunda, rasgava sua calça jeans. Você já me contou isso aí. Lembra que eu te contei? Você já me contou isso aí. Que e você chegou nisso por causa do Atlas Obscura. Era, por causa do Atlas Obscura. Então, que é uma maneira de você se arriscar dentro de locais que você conhece. Sim. Entendeu? Eu fiz você estava falando, vou deixar aqui na descrição o link. Eu escrevi uma reportagenzinha sobre o Atlas Obscura há uns anos atrás para o meu próprio blog, e pegando uns lugares no Brasil que estão listados no Atlas Obscura, que é tipo Fordlândia, assim. Tem pouca coisa, mas tem aqui no Brasil, aqui perto de... Uma coisa que eu tenho que fazer, inclusive, perto de São Bernardo do Campo tem um parque de diversão abandonado. Na Cidade da Criança? Não, a Cidade da Criança funciona. Jura? Juro. Tá. Tipo assim, você vai fazer um passeio e tem um dinossauro que tá sem cabeça. Mas tá lá. De fibra de vidro, mas tá lá. O que Depois dá um você vai toque comer frango assado no bairro Demarque. Exatamente, exatamente. Então, viajar através do Atlas Obscura, que te mostra aquilo que tá na periferia do que é óbvio dentro de uma cidade, é uma maneira de se sentir um pouco inseguro, arriscar. Às vezes você ia, tava fechado, não existia mais o destino, entendeu? Então, viajar pelo Atlas Obscura, uma vez estando na cidade, e naquela corrida contra o tempo, e não sabendo onde você vai comer, o que você vai ver, você pode estar perdendo alguma exposição, eu acho que é um jeito legal. Eu acho que a gente precisa... O que eu estou procurando daqui para frente na minha vida, quando eu for falar de viagem, não é me arriscar, mas é sair da zona de conforto que a minha cultura me instrumentalizou ao longo dos anos. Eu quero culturas que são quase incompatíveis, onde toda a minha bagagem cultural, todos os livros que eu li, os filmes que eu vi, as viagens que eu fiz, não servem para nada. Agora, é interessante você falar isso, que daí quando você foi para a Índia você não gostou, né? Mas para a Índia eu me meti numa roubada corporativa. Tá. Aí é uma outra história. Tá. Eu não gostei porque a viagem foi uma bosta. Era tipo, era uma armadilha pro ego, e me venderam uma viagem que eu não sabia que eu ia estar fazendo uma propaganda. Tá, e foi entendi. foda, porque você vai viajar pra Índia? E não, eu cheguei lá e estavam me metendo uma câmera na minha cara o tempo inteiro pra fazer uma publicidade de graça. Aí realmente não foi legal. Vamos não falar a marca, tudo bem? Não. Deixa pra lá. Mas você não gostou... Você iria de novo pra Índia, num outro rolê? Puta, Porque não assim, consigo. todas essas coisas que você tá falando, tipo, a Índia é uma viagem que pra todo viajante é muito impactante, porque a gente não tem muitas ferramentas pra pré-compreender aquilo. Então, você chega lá e se fala, tipo, tá, o que eu sei sobre civilização não vale aqui. Mas então, é pela mesma razão que eu não gostei de Cuba, quando eu fui. Tá, mas Cuba pode ser... Que ano você foi?
Foi, sei lá, 2000 e alguma coisa. Não eu não faz tanto tempo. Eu fui em 2000 e pouco, Minha 2004, família acho. tem uma relação muito forte com Cuba. Minha irmã morou muitos anos em Cuba, meu irmão chegou a morar também em Cuba. Mas eu não consigo ir para lugares onde tem muita miséria. Tá. A dor do outro me toca, me estraga. Eu não consigo fingir que eu não tô vendo. Mas e você Cuba é uma miséria bastante particular também, né? Ela não é a mesma miséria de outros lugares. Não sei. Eu sei que Havana é uma cidade muito, muito decrépita, né? Mas quando você vai para Cuba, pro interior, você vê que aquelas vilarejos que são super limpos e todas as crianças estão na escola e... Enfim, é um outro tipo de pobreza. Por exemplo, na Índia é uma pobreza abjeta, assim. Mas quando você tá em Havana, você o tempo inteiro é abordado pelos seus dólares. Sim. Então tem toda uma estrutura para te ordenhar dólar, entendeu? Você chega e já leva um golpe porque eles equiparam o dólar americano ao dólar cubano. É uma oportunidade a ser aproveitada ali full time. É isso. Eles já equiparam o dólar americano ao diplodólar, que é a moeda que existe só para turista. Existem lugares... São segregadores. Eu não sei como é hoje, mas naquela época existiam lugares onde só os turistas podiam frequentar. Você andava na rua e você via meninas se prostituindo. Por mais que exista essa relação desse olhar nosso romântico com relação a Cuba, o Mojito e o Che Guevara e o berço da esquerda latino-americana, a realidade é que é um povo miserável, entendeu? Doidos pra sair de lá, né? Doido pra sair de lá. E por mais que, olha, eu vou te dizer, eu não tenho absolutamente nada de... Eu não sou ultracapitalista e eu odeio esses comunistas aí. Não dá. Essa miséria que eu encontro também... Eu encontro na quebrada aqui no país, ou eu encontro, por exemplo, na Índia... Me deparar com essa miséria, me sentir impotente diante dessa miséria, porque se você é um pouco empático, um pouquinho só, você se depara com essa miséria e ela te machuca. E você, ao mesmo tempo, ela te incomoda, porque ela evidencia o teu privilégio e ela ressalta a sua escrotidão. Porque depois do terceiro, quarto, quinto, sexto dólar, você já não cruza mais o olhar com o outro. Eu me lembro que na Índia... Eu evitava olhar no olho das pessoas, porque todas as vezes que eu olhava no olho das pessoas, elas pediam com o olhar. E não é que eu estou falando que são artistas também nessa capacidade também de emocionar os outros através do olhar. Quando a gente não pode também edulcorar a miséria e pensar que uma pessoa que está ali pedindo, às vezes ela pede porque ela vai ganhar muito mais dinheiro pedindo, sendo pedinte profissional do que trabalhando. E eu também, se eu estivesse no lugar dela com mais 5 filhos, eu vou para onde tiver mais dinheiro. Eu não estou recriminando isso. Mas eles refinaram. Eu me lembro de uma mulher que ela me olhou com um olhar de dor que me atravessou com aquilo que eu não conseguia. E eu não aquele olhar de dor era... Eu tinha dinheiro no meu bolso, já tinha dado um monte de dinheiro atrás, e eu não conseguia não dar dinheiro para aquela mulher, porque ela conseguiu desenvolver. Ela refinou um olhar de dor que me atravessou, me deixou em choque, assim, foi foda. Então, quando eu fui para a Índia, por exemplo, eu desenvolvi a capacidade de olhar para baixo. Eu não olhava mais nos olhos das pessoas, porque eu olhava para os olhos das pessoas e as pessoas me pediam. Quando eu estava numa grande cidade, eu estava num lugar meio turístico, onde tinha muita gente. Então é foda, você fica... O teu privilégio fica evidenciado o tempo inteiro, isso dói. É foda você ser o privilegiado num lugar onde só tem gente que está tentando sobreviver, entendeu? Partindo do pressuposto que eles desejam o nosso privilégio, que eu acho que não, entendeu? Eles não olham para mim e falam, eu queria ser esse branco que mora no Brasil e tal. Não é isso. Mas, eu quero que meus filhos comam, Sim. Entendeu? Eu acho que não é uma posição de inveja. Você tem aí, o que isso vai te custar? Nada. Para mim, com $1 teu, eu posso comprar, sei lá, quanto de arroz para alimentar a minha família, entendeu? Eu não sei se é essa a relação. Eu tô também construindo narrativas a partir dessa miséria. Mas é foda, assim. Então, em Cuba eu senti isso, na Índia eu senti isso, nesses países que tem muita desigualdade social, é foda, porque o teu privilégio é escarrado na cara, entendeu? Aqui, em Higienópolis, nos Jardins, na Paulista...
Pô, também é, né, cara? Mas a miséria absoluta você vai encontrar no lugar, por exemplo, do dependente químico. Tá. O dependente químico que está na rua, que está numa situação de rua, esse sim é o extremamente miserável. É o cara que não... Mas mesmo assim, numa grande cidade, ele consegue sobreviver. Tem estratégias de sobrevivência. Sim. Entendeu? E ele também não quer. Ele meio que... Muitos deles não querem a nossa posição de privilegiados. Entendeu? Eles desdenham a nossa posição. Alguns que eu conheci e que eu conversei desdenhavam a nossa posição de privilegiado, da mesma forma como muitos da classe média também desprezam a posição onde eles se encontram. Ou até deixam essas pessoas invisíveis. Mas é um que você cruza na rua. Não é todo o teu entorno. Entendeu? E a Índia pode ser assim em alguns A momentos. Índia e a Havana também. A Havana, se você vai em determinados lugares e você foge das armadilhas de turista, você vai cruzar com esse tipo de miséria também. E uma pessoa vai vir e falar, me dá tua calça jeans, me dá um Sim. sabonete. É isso, entendeu? É foda. Aí a tua sorte passa a te incomodar. Você se dá conta do teu privilégio. Encarar essas coisas, é claro, pode ser muito desagradável, apesar de necessárias. Mas também isso tem a ver com o que você estava falando agora há pouco, de sair da tua zona de conforto quando viaja, né? Sim. Mas o que você estava falando, isso é importante. Eu sei que existe miséria no mundo. E o foda não é eu me sentir privilegiado. O foda é a minha impotência. E aí isso te essa incomoda dor quando... essa dor do outro me incomoda a ponto e eu me senti absolutamente impotente, sabe? Eu vi uma menina tão linda, eu nunca vou me esquecer dessa menina. Eu tava viajando de moto, eu vi uma menina linda, 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 assim. Uma aparição. Eu olhei pra ela e eu falei, que mulher que essa menina vai se transformar, que potência de humano. Era uma... Juro, eu não tenho palavras pra descrever. Isso onde? Eu acho que eu tava no Rajaquistão. Ah, tá. Tava subindo a Índia. E ela veio me pedir dinheiro. E ela não tinha um olho. Tá. Ela não tinha um olho inteiro. Ela dava pra ver o fundo da órbita do olho dela. E aquela menina numa potência de... Como que aquele olho desapareceu? Como que uma menina de 6 anos perdeu um olho desse jeito? Entendeu? O que vai ser dessa menina? Será que essa menina tá viva hoje? O que foi feito dessa menina? Qual que é o futuro dessa menina? Essa menina vai me assombrar pra sempre. Entendeu? Vai me assombrar pra sempre, porque o contato que eu tive com ela, como também a mulher que me atravessou com o olhar, me provocaram dor. Entendeu? Sim. Eu sei que existe essa dor, mas eu prefiro anestesia. Eu prefiro... Mas a sua anestesia também não é parque de diversão e Paris, né? A anestesia que você procura é outra. Eu prefiro a pílula azul, Tá. sabe? Eu sei que existe isso, mas se eu não posso fazer absolutamente nada para mudar essa realidade, para que eu vou sentir dor? Eu já conscientemente, racionalmente, eu sei que essa dor existe, eu sei que o mundo é desigual, eu sei que o mundo é um lugar injusto. E aí? Eu posso ajudar a menina que está na Índia? Poderia. O fato de eu não ajudar vai me assombrar para todo sempre. Sim. Eu queria ter, sei lá, dado tudo que eu tinha para aquela menina. Eu queria ter colocado ela debaixo do braço e adotado ela naquele momento, entendeu? Só que eu não fiz nada. E falando nisso, da sensação de impotência que a gente sente, você viajaria para lugares que são regimes ditatoriais muito graves? Coreia do Norte, por exemplo? Eu acho que todos os regimes ditatoriais são graves, né? São, mas a gente... Grave não é uma boa escolha de palavra, mas você viajaria para lugares que você sabe que as liberdades individuais estão sendo suprimidas enquanto você está lá? Eu viajaria, porque o povo não tem nada a ver com o seu governo. Infelizes dos chineses que são censurados o tempo inteiro, infelizes ainda mais dos norte-coreanos que têm um regime ditatorial que os governa, mas eu tenho certeza que o povo é muito mais legal e muito mais interessante do que os governantes que eles têm. Eu não deixaria de conhecer uma pessoa, um povo por conta do governante que eles têm.
Até porque a gente não estaria também... A gente não está bem na fita para criticar nenhum governo. Né? Então, porra, eu não deixaria de viajar para nenhum lugar. Se você falasse, vamos para a Coreia do Norte, já. Vamos para a China, já. Vamos para... Assim, mas eu sei que na Coreia do Norte, por exemplo, eu vou me deparar com muita miséria. Não fica à vista. Aliás, a gente está falando de Coreia do Norte. Quem não ouviu, escuta o episódio com a Renata Mota, alguns episódios atrás, que ela fala sobre visitar a Coreia do Norte. Não fica à vista, você não vê as pessoas. Porque a tua viagem é supervisionada o tempo inteiro, né? O tempo todo. Você fica sem passaporte, cara. Você chega e entrega o passaporte na mão de alguém e só te devolve na hora de ir embora. Fica gente na porta do hotel para você não poder sair do hotel. Sério? É, assim? tipo, bizarro, assim. Então eu não iria pra Coreia do Norte. E... Enfim, a entrevista com ela me fez começar a pensar nessas coisas. Tipo, eu sempre falo que eu quero ir pra qualquer lugar, né? Eu sou uma boa viajante. Consigo tirar algo bom de qualquer lugar que eu fui. Mas talvez tenha lugares que eu não sou afim de ir. Bom, às vezes ir pra Coreia do Norte é bom exatamente pra verificar. Eu acho muito legal quando você viaja pra verificar um fato. Um relato. É o que você tava falando lá atrás. Pô, será que na Coreia do Norte é tão asfixiante, sim? Será que você está sob essa supervisão constante? Será que não foi uma experiência que aconteceu e outras? Por exemplo, a minha experiência para a Índia não foi legal, mas eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram experiências transformadoras na Índia. E tá tudo bem. Eu acho que cada viagem é tua, particular, ninguém viaja para o mesmo destino 2 vezes, você não viaja para o mesmo país. Se você viaja, por exemplo, para Paris e para fazer todos os cartões postais, se você tiver um pouquinho aberto ao que está acontecendo na volta, no processo, a viagem pode ser foda, pode ser transformadora, pode ser... Mas eu acho que é uma viagem, ela tem que acontecer não para você verificar alguma coisa que você já conhece, mas para transformar alguma coisa que você já tinha dentro de si, para romper com algum tipo de preconceito que você tinha, para você tentar transformar alguma coisa, entendeu? Mas para isso você precisa passar por risco, porque só o risco é transformador. A dor é que é transformadora, né? O risco, esses sentimentos que são mais limítrofes, eles são transformadores. Então viajar para ficar fazendo foto eu já fiz isso, sem criticar, juro, eu não tô criticando quem... Não critico quem faz foto da Torre Eiffel. Até só uma coisa que eu não faria. É livre. Cada um viaja da forma que quiser. E quem sou eu para pra dizer como é a viagem que tem que ser, entendeu? Cada um tem a sua experiência, tem seu rolê, tem seu jeito de viajar. Mas todos não é válidos. isso que te atrai. Não é isso que me atrai mais. Maravilha. Então, com essa, vamos encerrar? Vamos. Eu preciso dar aula. Dar aula? Dar aula. Vou te contar lá fora. Alô, um recado rápido aqui. Ainda tem vagas para minha oficina de narrativas de viagem, que em agosto acontece em 2 sábados, dias 17 e 24, na House of Learning em Pinheiros, do ladinho do metrô Fradique Coutinho, linha amarela. Ainda tem 5 vagas e as informações todas estão no meu site gaiapassarelli.com/oficina de contos de viagem. Você encontra o link direto no meu Instagram e você encontra o link também aqui na descrição do episódio. Me manda um direitinho que eu te falo como você faz para participar. Valeu! Quem Obrigado, ainda não segue o Facundo nas redes sociais, siga, @Facundo Guerra. No Instagram, você não tá mais usando o Facebook, né? E você não usa Twitter. Então, no Instagram, fotos de São Paulo belíssimas e fotos da Pina também, de vez em quando. Aliás, Pina com São Paulo é o que resume teu Instagram no momento. Basicamente isso. E você, ouvinte querido, que está acompanhando, está feliz que ouve, por favor, não deixa de compartilhar com as pessoas, tá bem? Você pode dar aquele like aí na plataforma que você usa, isso ajuda. Mas o que é mais legal para mim é se você puder mandar para as pessoas que você gosta, falar, ei, ouve isso daqui que tá legal. O melhor canal para me ajudar a divulgar o Mas Você Vai Sozinha é o gaiapassarelli.com/podcast, onde estão listados todos os episódios e também tem links para seguir em todas as redes e players como iTunes, YouTube, Spreaker, Google Podcast e etc. Para deixar comentários, dar sugestões de temas e de convidados para dizer que gosta de mim, me escreve no Twitter ou no Instagram, @GaiaPassarelli. Para falar que não gosta de mim, não precisa escrever não. Obrigada, tá bom? Pode escrever para mim que eu respondo. Para falar que não gosta, escreve direto pro Facundo, que ele curte isso aí. Eu tô sussa. Esse programa foi gravado no
e Nova Brabitá, aqui em São Paulo, em fevereiro de 2019, com captação de som do Raul Leal. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, obrigado. Pra Beautiful girl, dear chef of joy, delicate word, shades of delight, cocoa you, rich as the night, afro.